O principal índice de ações da Bolsa Paulista acumula ganhos de mais de 40% este ano e hoje os investidores acompanham a decisão do Banco Central americano sobre os juros. Converso agora com o gestor de recursos da Daicoval Asset Management, Otto Bertani. Otto, obrigado por sua presença. Até que ponto a confirmação da queda que é esperada pelos analistas, pelo mercado de 0,25 ponto percentual na taxa de juros nos Estados Unidos, pode ter um reflexo positivo sobre o fluxo de recursos de lá para cá? Eu acho que, fundamentalmente, o que você está vendo, apesar de uma certa volatilidade no mercado, ainda é um excesso de liquidez. E o investidor vai continuar buscando o prêmio. Obviamente que a gente está começando a ver um risco um pouco maior, muito relacionado à volatilidade e alguns fatores do cenário externo, como a crise dos imóveis de baixa renda nos Estados Unidos e alguma volatilidade em cima do mercado de petróleo, que se valorizou muito o barril no último mês, mas o fluxo, na nossa visão, ainda é um fluxo extremamente positivo. Na sua avaliação, portanto, a maior aversão ao risco não vai atingir de maneira significativa a demanda dos papéis brasileiros no mercado de renda variável por parte dos estrangeiros? Não, na nossa opinião, esse fluxo continua, vai ser um fluxo positivo. Você ainda tem boas oportunidades de ganho aqui no mercado nacional, no mercado doméstico. Mesmo com o Ibovespa superando os 64 mil pontos, vindo de alta desde 2003? Ainda assim, por um motivo, obviamente que as companhias vão ter que acabar entregando uma melhor rentabilidade. O investidor vai ficar um pouco mais vai apurar um pouco mais a sua análise, mas se você comparar os múltiplos de companhias americanas com companhias nacionais, você ainda tem boas possibilidades de ganho. Existem companhias aqui no Brasil que ainda são companhias consideradas relativamente baratas. O desempenho das empresas brasileiras, mostrado na divulgação dos últimos balanços, reflete uma evolução. Mas, na sua avaliação, as empresas vão ter que apresentar ganhos ainda melhores nos próximos trimestres para que o Ibovespa tenha de forma consistente essa valorização forte nesse ritmo? Eu acho que você tem dois parâmetros principais para olhar. O primeiro realmente é essa liquidez que o mercado está buscando, e o segundo é essa possibilidade de ganho, ou seja, você vai, como eu acabei de falar, você vai ter um movimento um pouco mais refinado na busca desses papéis, mas ainda assim a expectativa é extremamente positiva. E nessa busca mais refinada por papéis, alguns setores, macro setores, tendem a se beneficiar? Eu acho que os setores que estão relacionados com commodities ainda vão continuar em alta. Os setores que estão relacionados está relacionado ao petróleo e as empresas que fazem toda a parte complementar ao petróleo ainda vai ser extremamente demandado, e o setor de aço também. Olhando ainda uma outra variável, que é o mercado de câmbio. O real, se valorizando ante o dólar, torna as ações brasileiras mais caras. Na sua avaliação, isso, se continuar essa tendência, inclusive com a forte valorização do real, no médio prazo já começa a pesar, já começa a deixar o índice Bovespa, o mercado acionário brasileiro mais pesado? Acho que sim, a volatilidade continua, o dólar vai continuar seguindo a tendência atual, ou seja, de apreciação do real. Você vai continuar vendo uma entrada de recursos aqui, porque nós temos ainda uma taxa de juros alta, apesar de não ser a maior do mundo, mas ainda é uma taxa de juros alta. E com essa possível redução de hoje de 0,25 bases na taxa de juros americana, as taxas aqui vão ficar atrativas, ou seja, o dinheiro vai continuar entrando. Obviamente que você tem esses parâmetros que eu acabei de citar, que é liquidez, você tem a possibilidade de ganho e realmente a taxa de juros alta, ou seja, a taxa de juros alta, ou seja, vai haver uma continuidade da entrada de recursos aqui no país. Falou sobre a diferença de taxas entre Brasil e Estados Unidos. A Selic parou de cair, pelo menos no último encontro do Copom. Na sua avaliação, essa interrupção da queda da Selic pode afetar de alguma forma o fluxo de renda fixa para renda variável do investidor local? Eu acho que não. Volto a falar novamente no quesito liquidez. Eu acho que você ainda vai continuar vendo uma demanda tanto para os títulos de renda fixa, um pouco menor talvez, e a manutenção do ingresso de recursos com relação à renda variável. Ou seja, ainda há boas possibilidades de ganho aqui no mercado doméstico para o investidor estrangeiro. Para a Daicoval, a Selic permanece nesse patamar pelo menos até quando? A nossa expectativa é que o Banco Central realmente avalie
os rumos da política monetária, ele vai acabar olhando a inflação. Nesse momento não é realmente, a inflação existe, mas o Banco Central vai precisar mensurar, porque a preocupação maior talvez seja o início de inflação de demanda, principalmente com relação aos alimentos. Os preços no atacado, no atacado agrícola, perdão, ainda estão extremamente pressionados. E existe a possibilidade de alguns eventos sazonais que possam pressionar a inflação. Muito obrigado. Conversei com o Alto Bertani, gestor de recursos da Daycoval Asset Management, falando aqui na Bloomberg sobre o mercado de renda variável. Bloomberg, o mercado aqui, nós voltamos dentro de instantes. Até já.